Olá, bom dia pessoal. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. Estive pensando, na semana passada, o quanto é bom confiarmos no nosso Deus e saber que não temos que nos envolver em vingança, que a vingança pertence ao Senhor e que temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, que sempre estará conosco e atento a todas as nossas necessidades. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 25 de 1 Samuel. No verso 1 nós temos a seguinte informação: faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram e o plantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. O sacerdote Samuel, como você já deve saber, é um homem usado por Deus para fazer a sua obra. Segundo os historiadores, ele morre aí aos cerca de 98 anos. Segundo o costume da época, o povo de Israel se reúne para plantear ou para fazer o sepultamento, E após o sepultarem lá na casa dele em Ramá. Eu não pretendo aqui me delongar muito a respeito do comentário deste verso, contudo, para a nossa continuação do estudo, é bom termos conhecimento importante. Nós não temos a informação aí se Davi participou deste momento junto ao povo de Israel, mas temos a informação de que ele foi para o deserto de Parã. Vimos anteriormente que Samuel ele foi levantado por Deus tanto para realizar os seus atos religiosos ali no templo do Senhor, como também atuava como conselheiro do rei em suas ações. Para tanto, nós vimos que foi ele quem ungiu Saul, rei, e também que o avisou que Deus o havia rejeitado posteriormente. E que foi Deus que mandou ele ungir Davi como o escolhido do Senhor para substituir o rei Saul. Eu creio que no coração de Davi deve ter surgido aquele sentimento de que um último auxílio que ele teria contra as investidas de Saul, que poderiam o ajudar, agora se foi. E a decisão dele agora é tentar se afastar ainda mais de Saul, para evitar o confronto com o rei, se dirigindo para o deserto de Parã. Vamos agora observar o desenrolar da história a partir do verso 2. Diz o texto que havia um homem em Maom. Maom era um deserto onde Davi já havia se escondido com seus homens anteriormente, e tudo indica que Davi retornou com seus homens para aquele deserto, que ficava próximo também a Parã, pois estava à procura de um lugar seguro, e nada melhor ficarmos em um local que já conhecemos, não é mesmo? Agora o texto vai nos dar algumas informações a respeito deste homem. Observe. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. O local onde que esse homem tinha suas posses, ou poderia até ser uma fazenda, onde criava suas ovelhas, era no Carmelo. Não aquele Monte Carmelo, que é citado na Bíblia, mas sim uma cidade próxima a Judá, entre Zif e Maom. Entre esse homem, diz aí que ele era abastado ou rico, e seu nome era Nabal. Nabal originariamente significa tolo ou rude. E o texto confirma isso no verso 3, citando que ele era grosseiro e mau. Mas tem uma afirmação que diverge totalmente de sua índole, onde afirma que ele era da descendência de Caleb. E se você buscar nas Escrituras, vai notar que Caleb foi um dos espias enviados por Moisés a espiar a terra de Canaã, e que mesmo diante dos obstáculos intransponíveis ali a olhos humanos, vivenciados por aqueles povos, teve a coragem e sabedoria de enfrentar os desafios, incentivando o povo a entrar na terra prometida. Davi, ele estava ali com o seu exército nas proximidades e fica sabendo que Nabal tosquiava as suas ovelhas. A tosquia era como um tempo de festa, agradecendo pelas provisões que recebiam
e era um momento ali de muita fartura. Davi resolve então enviar 10 homens para solicitar uma ajuda de provisão para o sustento do seu exército. A partir do verso 6, diz assim: paz seja contigo, e tenha paz em tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão. Achem mercê, pois, os seus moços na tua presença, porque viemos de boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, a qualquer coisa que tiveres à mão. A mensagem cordial, de paz, humilde, que foi levada por Davi através dos seus servos, que não exigiu que nada se especial, mas qualquer coisa que tiveres às mãos, ou seja, o que tiver sobrando, ou que julgar favorável para poder abençoar o exército de Davi. Davi, com seu exército, apesar de não ter aquela função deles ali de proteger aquele povo, indiretamente eles estavam fazendo isso e protegendo até os bens daquele homem, pois nenhum bandido que se atreveria a praticar algum delito perto ali do exército de Davi. Então, podemos entender que ele poderia ter este direito, de pedir esta ajuda. Os homens de Davi, eles ficam ali aguardando a resposta de Nabal e prontos para levar alguma coisa para sustentar o exército. Mas a resposta que recebem, além de ser negativa, é uma resposta afrontadora contra a pessoa de Davi. Quem é Davi? E quem é esse filho de Jessé? Existem muitos servos que fogem dos seus senhores. Nabal compara Davi como um escravo fujão, além de tratar de uma forma depreciativa da sua linhagem. No verso 11 também diz assim: tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água, a carne das minhas reses que eu degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu nem sei de onde vêm? O texto não afirma o tempo que Davi e seus homens estariam ali, mas vemos que Nabal nem deu atenção ao que os homens de Davi falaram, quando afirmaram que poderia ver com os pastores deles, de suas ovelhas, que no período que estiveram com eles não se agravaram, e estavam ali sendo protegidos pelos homens de Davi. Mas podemos ver nas ações de Nabal a demonstração de um homem mesquinho e avarento. Ele sabia quem estava lhe pedindo daquela ajuda. E mesmo que às vezes ele não soubesse, não conhecesse realmente quem estaria pedindo, creio que não deveria tomar uma atitude que ele tomou, Poderia procurar ser mais maleável, explicar, Às vezes no momento não tem condições, outra coisa parecida. E ao retornarem para o acampamento, os servos de Davi passam um relatório a respeito da resposta de Nabal, e o que encheu de ira o coração de Davi, e manda que seus homens cingem as suas espadas, ou seja, se armem para o combate. Observem que uma resposta mal dada ou impensada pode causar. Já citamos anteriormente que Davi não levantava para guerrear, a não ser contra os inimigos de Deus. E agora vemos ele ficando cego pela ira e partindo contra o povo, que não era o seu inimigo. E por causa de certamente muitos estariam sofrendo. Continuaremos esta história posteriormente, mas podemos entender e tirar algo para a nossa vida diária. Nós devemos pensar bem nas nossas ações antes de tomar uma decisão precipitada. Nabal estava certo em proteger o que era seu e distribuir a quem achasse conveniente. Sim, mas a forma com que ele agiu, não observando as suas palavras e nem o favor que vinha recebendo, com a proteção dos salteadores contra os seus bens, eu creio que essa ação dele não foi correta. A decisão de Davi, diante das palavras de Nabal, de forma precipitada, também não foi correta. Poderia buscar uma forma melhor de argumentar para resolver a situação e não deixar que a ira tomasse conta dos seus atos.
temos que analisar bem, né, todos os nossos atos e possibilidades antes da gente tomar as decisões que, ao ser tomadas, elas poderão nos levar ao arrependimento futuro. Pense bem quando tomar as suas ações, principalmente no momento de crise. Que a mão do Senhor esteja conduzindo a sua vida e a vida de sua família. Amém? Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Pega o seu cafezinho, vamos estudar mais a palavra. Tchau, pessoal.